Fala pessoal, dando a largada em mais um episódio do podcast O Sétimo Selo, hoje com a segunda parte do especial sobre Roman Polanski, que nós chamamos de O Cinema Claustrofóbico de Roman Polanski. Eu sou Marcelo Parker, falo aqui de Florianópolis, comigo está o Zé Fernando, lá de Porto Alegre. E aí, Zé, tudo certo para ti? Vamos falar mais um pouquinho sobre este franco-polonês? Tudo certo, Parker? Então, no primeiro a gente abordou aí os curtas, o longa de estreia, a primeira obra-prima, talvez, Pulsão Sexo. Chegamos também ao divertido Armadilha do Destino, que vem logo na sequência, já o Polanski começando a fazer uma carreira internacional. Cara, na verdade, ele só faz o primeiro filme na Polônia. Ele vai voltar a filmar na Polônia algumas cenas, não são todas, e o pianista, porque, bom, o filme é sobre o cerco nazista, o gueto de Varsóvia, mas ele nunca mais, velho, a carreira dele começa a se internacionalizar a partir do Repulsão ao Sexo, né, rodado em Londres. Uma coisa que é legal a gente comentar, o Polanski ainda está nativa, né, ele completa 90 anos no ano que vem. Com a morte recente do Godard e a anunciada aposentadoria do Woody Allen, talvez ele, do pessoal do primeiro time dos cineastas, aí talvez seja hoje o cara mais velho de todos. Scorsese faz 80 agora em novembro. O Coppola já, não sei se está oficialmente aposentado, mas na prática sim, né? Tem mais ou menos essa idade aí também. De Palma tá velhinho e tal, mas eu acho que com quase 90 era o Woody Allen, que tem 86, com mais de 90 era o Godard, com 91. Eu acho que o título de cineasta mais idoso aí do primeiro time dos realizadores internacionais hoje, eu acho que é do Polanski, né? Não sei. E retomando então a linha cronológica do trabalho do Polanski, em 1967 ele lançou A Dança dos Vampiros, sobre o qual a gente falou um pouquinho no episódio passado, uma sátira da história de Drácula, um filme muito bem humorado. E em 68, sim, aí a coisa fica séria de novo, quando ele adapta o livro de um escritor americano, o Ira Levin, e um livro que recém tinha saído, O Bebê de Rosemary. É um dos livros que eu li depois de ter visto o filme, não são muitos que eu fiz assim na minha vida, mas eu gosto tanto desse filme há tantos anos, desde a minha adolescência, e o fato da gente decidir fazer esse programa, eu pensei, cara, vou aproveitar, vou ler esse livro agora. De todos os livros que eu vi o filme, a adaptação, seja o livro antes ou o filme antes, esse aqui eu acho que ele é o filme mais fiel ao livro. Não existe nada importante do filme que não esteja no livro, e não tem nada importante no livro que tenha sido deixado de fora. Polanski escreveu esse roteiro, um livro bem escrito, direto ao ponto, assim, ele é um livro sucinto, e isso deve ter facilitado muito a transformação dele em roteiro. Tem 200 e poucas páginas, e eu tenho uma edição que saiu esse ano, da Dark Side, aquela editora carioca, especialista em livros de horror, de fantasia, HQs também, eu acho. A Dark Side, que também, sempre que eu penso num, eu lembro do outro, né? Eu não li os livros, tá? Mas, assim, a Dark Side também lançou o romance original, Psicose, que também era um hit e tal, mas acho que não chegou a fazer tanto sucesso quanto o livro Bebê de Rosemary, né? A Dark Side também tem esse costume, né, de lançar livros que deram origens a grandes filmes de terror, né? E só para te passar a bola aí, Zé, antes, o Polanski, ele queria fazer um filme sobre esqui. Nesse momento, ele foi chamado para Hollywood, e aí teve que ser convencido que, tá, daqui a pouco tu faz o teu filme de esqui, que acho que acabou não fazendo. E com relação ao cast, um filme que tem como protagonistas a Mia Farrow e o John Cassavetes, ele queria uma atriz mais saudável, nas suas próprias palavras, né? Uma atriz mais sexy, e foi convencido, e acho que aí tem uma questão de business, né? A Mia Farrow, ela já era uma atriz conhecida, uma atriz de televisão, que na época dava muita visibilidade, né? A televisão já estava bombando, segunda metade da década de 60, e ela era casada com a voz, ela era esposa do Frank Sinatra, e o Polanski disse que a resistência dele aos produtores durou até ele conhecê-la. E automaticamente ele já mudou a imagem que ele tinha para essa atriz, de uma mulher sexy, mais saudável, como ele chama, com um corpo mais delineado, talvez, pela imagem de fragilidade que ela tem, e que, a meu ver, é um dos fortes do filme. E o Cassavetes, ele tinha pensado no Robert Redford, também no Jack Nicholson, que era um cara em ascensão, não tinha estourado ainda, mas ele disse que quando lhe foi sugerido o Cassavetes, esse ele topou na hora, porque ele sempre achou ele um ótimo ator. Então, assim que nasceu esse cast,
E aqui, sim, o apartamento está presente no prédio que existe, pode ser visitado até hoje, com uma história bastante peculiar, que é o Dakota. No livro e no filme se chama o edifício Bramford, o prédio onde Lennon morou com a Yoko e na frente do qual encontrou seu fim. Então, é daqueles filmes assim que ele é passado num ambiente já carregado de histórias e na trama do filme é um edifício onde já aconteceram coisas muito macabras, mas na realidade também. O Dakota Building, ele já tinha alguns casos assim meio escabrosos. Sim. O Dakota, ele já vinha com essa fama de amaldiçoado. O filme é lançado um ano antes do assassinato da Sharon Tate, né? Ou seja, tem essa coincidência macabra. Estava grávida quando morreram, né? E ela estava grávida. Assim como a personagem está grávida no filme, tanto a ação criminosa do filme quanto a ação criminosa na vida real, né, contra a Sharon Tate, foram obras de seitas. O Charles Manson, o mandante do assassinato da Sharon Tate, a família, como eles chamavam, né, ele não participa ativamente do assassinato, mas ele manda o pessoal na casa, né? E ele também falava em demônio, tinha a questão do disco dos Beatles, né, o álbum branco, tinha mensagens subliminares falando de demônio, possessão. Tem todo um clima estranho, né, em torno desse filme, em torno do edifício. Também é a última trilha sonora feita pelo Komeda, né? O Komeda morreu logo depois. Tem uma sucessão de tragédias, né, relacionadas a esse filme, a esse prédio, a vida do Polanski, enfim, parece que está tudo meio interligado. Uma aura sinistra a mais ao filme que já é sinistro. Né? A sinopse, para quem não sabe, né, é um jovem casal que vai morar então neste edifício, né, o edifício Bramford, e eles acabam vizinhos de um casal de velhinhos, um simpático casal de velhinhos, que na verdade são adoradores do diabo e fazem parte de uma grande rede de satanistas. E aí ocorre a trama que vai desembocar no que o próprio título já fala. E é um dos grandes exemplos, para mim, o principal, do que veio chamar-se de terror psicológico, porque muito pouco, quase nada é mostrado. Tudo é sugerido, tudo é baseado em interpretação. Aqui a gente tem 4 grandes interpretações. São esses 2 casais que moram lado a lado, o Cassavetes com a Mia Farrow, o Guy e a Rosemary, e os seus vizinhos, que são o Roman e a Minnie, que inclusive deu o Oscar para Ruth Gordon de melhor atriz coadjuvante. E só terminando o que eu estava dizendo, então, a direção é genial, obviamente, mas é muito centrado na atuação. Claro que a da Mia Farrow se destaca. Eu sei que tem muita gente que acha ela chatinha e tal. Eu acho ela uma ótima atriz e acho que esse filme aqui não seria o que é na história do cinema se ela não tivesse uma grande interpretação. Sem sombra de dúvida. Primeiro que ela já tem todo o aspecto de fragilidade. Tem mais uma outra questão, uma fragilidade real. Durante as filmagens, ela se separou do Sinatra, porque o Sinatra exigiu que ela voltasse, e o Robert Evans, produtor do filme, disse, não, mas tu tem certeza que tu quer fazer isso? Pô, é o teu momento, esse filme vai estourar. Ela pensa nela, mas segundo o Robert Evans diz, tem nos extras aí do DVD, não sei se tu tem esse do DVD de Rosemary, ela era realmente apaixonada pelo Sinatra, só que aí ela disse, pô, agora é o meu momento e eu vou. Aí já entra de novo nos rolos de Woody Allen, mais tarde, quando ressurgiu a polêmica toda, né, isso já não faz tanto tempo assim, foi de uns poucos anos atrás, ela diria que o seu filho, aquele Ronan, que odeia o Woody Allen, que foi um dos caras que denunciou abusos sexuais em Hollywood, Harvey Weinstein, que ele renega o Woody Allen completamente, esse seria o único filho biológico do Woody Allen. Ela deixou uma pulga atrás da orelha, né? Dizendo assim, não, mas ele pode ser filho do Frank Sinatra também. Teria feito alguns flashbacks com o Frank Sinatra ao longo da vida, traindo o Woody Allen, né? Isso ela jogou na mídia, né? Mas o fato é esse, realmente, né? Que era o divórcio dela com o Frank Sinatra, isso é fato, se dá durante as filmagens e por causa das filmagens. Ela foi fazer o filme, ele exigiu que ela voltasse e ela disse não. Uma das muitas coisas interessantes que o próprio Polanski fala é que, embora não seja aquela câmera subjetiva, às vezes até sim, no final tem algumas cenas, mas o que a gente vê é sempre o ponto de vista dela. Então, isso que eu falei de que nada é mostrado, é claro, ela nunca está presente nos rituais, então a gente só vê o resultado, é o ator que fica cego, é o grande amigo que entra em coma misteriosamente de uma hora para outra. Então a gente vê o efeito, mas tu não vê nada acontecendo porque ela não vê. E nós só vemos aquilo que ela vê.
Não existe uma cena do filme, um plano que aconteça sem que ela esteja presente. Inclusive um plano que eu acho brilhante, que é quando o casal de vizinhos aparece pela primeira vez no filme. Tu lembra? Eles estão chegando de um passeio e a menina que morava com eles tinha se jogado do apartamento, né? Então tava a polícia, tava todo mundo ali embaixo. E é um plano com eles vindo, ele com um terno cor-de-rosa, eles têm muita elegância. É uma espécie de discreto charme da burguesia satânica de Nova York. Quando eu vi o Polanski falar isso, eu pensei, não, mas tem aquela cena. Não, mas eles estão ali também, porque a Rosemary está chegando com o Guy da rua e todos se encontram naquele mesmo ambiente. Porque, assim, tem imagens dos sonhos dela, né? Assim como o Repulso ao Sexo também tem. Em alguns sonhos, ela sonha estar sendo violentada, né? Tu fica meio na dúvida se aquilo é uma alucinação da cabeça dela, se é apenas um sonho, se de fato aconteceu. Uma outra coisa interessante, né, a Sua Majestade Satânica. Aliás, falando em Majestade Satânica, a música dos Rolling Stones é desse ano, o Sympathy for the Devil é desse ano. O nome do personagem, que é muito interessante, é Roman Castavet. É quase um Roman Cassavetes. O pessoal especula se isso não seria uma piada, porque assim, o Cassavetes, neste ano, ele já vinha fazendo há alguns anos, mas ele só consegue lançar neste ano de 1968 o Faces, a gente já falou aqui no episódio dele, né? Que é uma volta ao universo independente, porque ele não se deu bem em Hollywood. E o personagem dele é um ator que tenta fazer carreira e não consegue, né? Ele só consegue fazer comercial, tanto é que justamente que vai se ver lá no fim é se ele não colaborou, se ele não vendeu a alma ao diabo. Tem uma brincadeira, assim, esse personagem, assim, o diabão, né, a Sua Majestade Satânica, ser praticamente o nome dos dois juntos, não é bem Cassavetes, mas é Castaveto, né, quase igual, né, muito parecido. Dos dois diretores que estão presentes no filme, um está deixando o universo independente, está ingressando em Hollywood. O outro, um dos atores principais, está fazendo o caminho contrário. Ele foi para Hollywood, não se deu bem e está voltando para o universo independente, né? Não deixa de ser uma piadinha também, né? Voltando a falar no livro, cara, tem uma cena que eu sempre achei muito estranha, que é a cena do ato sexual, né, onde tudo é consumado ali. Porque ela tem aquelas viagens, ela se vê num barco, e aquilo ali é a representação gráfica, visual perfeita do livro, que ela vê exatamente aquilo ali. Eu sempre achei meio estranho, meio deslocado algumas daquelas imagens, mas ali também ele foi muito fiel. E o legal ali para a trama, ela ganha aquele potinho de mousse de chocolate para comer e aquilo a deixaria completamente inconsciente. E ela joga quase tudo fora, sem o marido ver. Sim. E come um pouco, por isso que ela tem aquela, de alguma maneira, ela tá também presente, né? Tanto que tem uma hora que ela diz, meu Deus, isso não é sonho, isso está acontecendo. Uma coisa interessante, o elenco de atores veteranos. Tu comentasse aí a Ruth Gordon. A Ruth Gordon, 3 anos depois, ela seria a Maud, do Harold and Maude, né? O Ensina-me a Viver, a velhinha do filme do Hal Ashby, de 1971. E o Polanski fala assim, que ele sempre pensou que esses papéis secundários seria interessante usar velhos atores de Hollywood. Então tem o Ralph Bellamy, que faz o papel do médico, tem outros atores que talvez não sejam tão conhecidos, a Hope Summers, que é uma das senhorinhas, aquelas que aparecem no final, a Patsy Kelly, que é outra das senhorinhas também, a mais risonha, né, que aparece no final. Tem o Elisha Cook, esse é um rosto conhecidíssimo do cinema americano, filme noir, especialmente, nos anos 40. Ele é o cara que mostra o AP, né, aquele tiozinho que mostra o AP no começo do filme. E tem uma atuação no filme, cara, que é fantástica, cara, e que pouca gente sabe. O personagem Donald Baumgart, com quem a Rosemary fala no telefone, a gente só ouve a voz dele. Sabe Que é o de quem cara é que essa fica voz? cego com o feitiço, né? E perde o papel. Perde o papel pro Guy, né? O John Cassavetes. Sabe de quem é aquela voz? Tony Curtis. Aham. Ele era amigo dos dois, do Polanski e da Mia. E aí ele foi visitar o set. O Polanski falou, vem cá, faz a voz do telefone, ela vai te ligar, tu vai ligar para ela, não sei que coisa. E aí é por isso que é interessante a história, que é o seguinte, a Mia fica conversando com uma voz, cara, ela pensa, puta, mas eu conheço a voz tá familiar, só que ela não reconhece de quem, né? E aí aquilo aumenta a tensão da cena. O estratagema que pintou ali na hora, né? Absolutamente por acaso. E só depois ela foi saber que ela estava falando com o seu amigo Tony Curtis.
Só para falar assim, como é que o Polanski abraçou esse projeto? Foi uma ideia do produtor, o Bob Evans, que fez história em Hollywood, né? Foi o cara que produziu O Poderoso Chefão, tem até documentário sobre ele. Quem tinha os direitos desse filme era o William Castle, o cara de A Casa Amaldiçoada, produtor e diretor de filmes de horror. E aí o Bob Evans queria fazer o filme, né? Se interessou em fazer o filme. Ele era o diretor da Paramount na época, né? E aí ele foi falar com o William Castle. Eu te concedo os direitos, contanto que eu dirija. Só que o Robert Evans achava que ele era muito vulgar para fazer o filme, né? Aí ele disse assim, não, vamos fazer o seguinte, eu te compro esses direitos, mas tu não vai fazer o filme. E aí ele já tinha visto os primeiros filmes do Polanski, tinha se interessado e conseguiu dobrar o William Castle, adquiriu os direitos e convidou o Polanski para dirigir. Que leu o livro assim numa madrugada, né? Tá, vou dar uma olhada nisso aí, que ele queria fazer o filme de esqui, como tu comentou, né? Tipo, tá, vou ler isso aí, vamos ver. Aí disse que no quarto de hotel era 4 da manhã e tava lendo o livro ainda. Disse, eu acho que aqui tem alguma coisa interessante para mim. E aí topou. Só citar, então, que o Ira Levin, esse autor que criou, então, essa trama e que depois, anos depois, veio a renegar um pouco da sua obra, dizer se sentir culpado por uma série de livros e filmes e pelo interesse em ocultismo, que de alguma maneira o livro e o filme acabaram influenciando. Ele tem algumas outras obras que também viraram filmes antes desse já. Um livro dele de 1953 tornou-se um filme noir conhecido, um filme importante, que é Kiss Before Dying. Eu acho que ele é de 56, né? O livro é de 1953. Um filme dos anos 70 que eu acho um filmaço, que é Os Meninos do Brasil, uma super trama de suspense, uma grande tensão psicológica. O Gregory Peck, né? Não, o Gregory Peck ou não, William Holden. Gregory Peck interpretando Joseph Mengele, refugiado isso. na América do Sul e com um plano diabólico já em andamento de criar uma série de Hitlers através da clonagem. Estaria na América do Sul continuando experimentos que já fazia nos campos de concentração. Laurence Olivier faz o Caçador de Nazistas, uma grande trama de suspense psicológico. Tem um filme que eu não vi, que é um filme de 1993, baseado num livro dele, também o livro chama Sliver, eu não sei como foi o nome desse título desse filme no Brasil, com a Sharon Stone, William Baldwin, Tom Berenger, um elenco grande. Stepford Wives, mais conhecido, tem uma adaptação de 75, de 2004. Então ele é um autor, a obra não muito vasta, mas quase toda ela virou filme, o que torna ele um autor conhecido, mas sem dúvida o Bebê de Rosemary é o produto que saiu dos livros dele que fez mais sucesso. Aí a gente está falando de 1968, uma pegada de um filme por ano, aí tem um espacinho de 3 anos até que ele lançasse A Tragédia de Macbeth, no título original. No Brasil chama só Macbeth, um filme de 71. Ano seguinte, uma comédia que eu não vi, What? Apenas isso. Eu vi esse filme na época do VHS, cara, faz tanto tempo que eu nem lembro. Mas é um filme meio bizarrão. Não teve, cara, ninguém lembra desse filme. Comédia meio absurda. Até queria rever por curiosidade, cara, mas não é um filme assim que... Bom. Aí, em 74, um filme que fez muito sucesso, um filmaço mesmo, que é o Chinatown. É o meu filme preferido de toda a carreira dele. Eu gosto dessa coisa do filme noir, né? Eu sei que muitos fãs do Polanski consideram, tu é um deles, então. Ele é o filme número 1 de muita gente. O meu é. E até por todo mundo que está envolvido, né, cara? Jack Nicholson, a Faye Dunaway, o John Huston. Uma história de corrupção muito legal. O Macbeth é um grande filme também. E é o primeiro feito depois da morte da Sharon Tate. É um filme carregado, né? Mas aí, em 76, sim, o terceiro filme, então, dessa trilogia do Apartamento. Primeiro em Londres, Repulsa ao Sexo. Depois Nova York, O Bebê de Rosemary. E em 1976, ele adapta mais um romance de um autor francês chamado Roland Topor, pintor, escritor, ator. O livro é de 64, 12 anos depois ele chegou às telas, mas o interessante é que este autor francês, e a gente volta a uma das primeiras coisas do episódio, lá, quando tu foi falar da nacionalidade dele, de ser polonês, de ser francês. O Roland Topor, autor adaptado pelo Polanski em 76, ele é um francês descendente de judeus poloneses refugiados na França para fugir do nazismo. Nazismo que daqui a pouco a gente vai falar de novo com outro filme, mas esse é o background de nacionalidade do autor que o Polanski traz à tela
Neste filme, é um inquilino, filme passado em Paris, embora também falado em inglês, com uma atriz francesa, inclusive, interpretando o principal papel feminino, Isabelle Adjani. E aqui o Polanski interpreta o papel principal. Tu tem dito aí ao longo do episódio, ou ele oprime ou ele é o oprimido. Ele já tinha feito um papel muito importante no Dança dos Vampiros, onde ele fazia um caçador de vampiros atrapalhado. Aqui ele faz um personagem que sofre uma opressão, sofre uma violência que vem de todos os lados, especialmente de seus vizinhos. Mas assim como no primeiro filme dessa trilogia, que é o Repulsa ao Sexo, aqui a gente também tem a psicose dele, seja lá qual for, o nome da sua psicopatia, e que também não nos deixa muito claro em alguns momentos o que é realidade, o que ele está vivenciando, a cabeça dele, o que ele está projetando. Um filme de suspense também, um filme que eu ouvi falar durante muitos anos e tive dificuldade de acesso até pouco tempo. Agora eu já revi ele, mas não faz muito tempo que eu assisti pela primeira vez. Me decepcionei um pouquinho da primeira, não sei o que, eu acho que eu esperava um outro Bebê de Rosemary, mas agora achei um ótimo filme, cara. Um ótimo filme e acho que ele é um filme de apartamento, sim, mas também é um filme de edifício, é um filme de arquitetura de edifício. Acho que a arquitetura é um elemento muito importante. Não só porque ele sempre ser um cara muito cuidadoso com o enquadramento, então essas linhas de edifícios, de ruas, estão sempre muito presentes nos quadros dele. Eu sinto essa preocupação sempre com a forma. Ele é um cineasta de um cinema esteticamente bonito, ainda que esteja apresentando temas e situações de opressão. Eu acho que ele tem um cuidado muito grande sempre com o quadro. Aqui isso está muito presente, e aqui, tu falou do Hitchcock lá atrás, é o filme que eu mais sinto influências diretas, no momento que ele começa a assumir uma personagem feminina, que não é a mãe, como no caso do Norman Bates, e sim uma pessoa que se suicidou no apartamento onde ele está morando agora. Eu vejo ecos ali do Janela Indiscreta, do voyeurismo que tu citou antes, que é um elemento presente em alguns filmes do Polanski. Ele espiando os vizinhos, ele acha que os vizinhos estão espiando ele. O lance que tu falou aí da questão do psicose, de novo temos o cara travestido, né, de mulher loira. Uma coisa interessante, cara, esse prédio desse filme é porque o Dakota tem toda uma mística, que a gente sabe, que já tinha antes e que teve mais ainda a partir do momento do assassinato do Lennon. Então, assim, o Dakota para nós já está naturalizado como um prédio amaldiçoado. Mas, assim, se tu conseguir abstrair essa imagem que a gente tem do Dakota, tá? E só comparar os dois filmes, cara, esse edifício é mais sinistro do que o Dakota. Ele é impressionante. E os próprios vizinhos, embora ninguém ali vá se revelar ou vá se imaginar, né, um seguidor de Satã, porque essa história, no caso lá do Bebê de Rosemary, os vizinhos vão se revelar quem são mais pro final. Tu começa a notar que é uma coisa estranha, só no final eles vão se revelar. Mas mesmo assim, eles são super queridos, super simpáticos. Inclusive, a senhora, aquela que está sempre na casa da Rosemary, do Guy, empatia demais, inclusive, ao ponto de se tornar uma pessoa inconveniente. Mas esse caso aqui, ao contrário, cara, é indiferença total. Parece que são mais perigosos do que no Bebê de Rosemary, né? Aí, de novo, é aquela história, né? Tu não sabe se é o olhar dele, ele se sente oprimido, não só no prédio, mas em Paris, porque num dado momento ele fala, puxa, mas eu também sou cidadão francês. Pelo jeito ele não é considerado um cidadão como os outros. Então tu não sabe bem se aquela hostilidade é fato, ou se é a imaginação a imaginação dele, né? Coisa interessante, cara. A primeira vez que eu vi, eu não gostei muito, assim, me decepcionei um pouco, mas a cor do filme me ficou na memória. E agora, revendo, é que eu me dei conta, vendo os créditos, fotografado pelo grande Sven Nykvist. Com o perdão da minha pronúncia sueca, é o grande fotógrafo clássico do Bergman, e que depois o Woody Allen realizaria o sonho de trabalhar com ele, né? Trabalhar com ele. O filme tem uma cor meio, não sei se pode dizer pastel, ou meio marrom e velha, porque tudo ali é velho. E essa coisa do apartamento dele se sujeitar. Bom, a sinopse rapidinho então, né? Trata-se do personagem do Polanski, que se sujeita a um aluguel muito alto, pela surpresa que ele demonstra desde o início, mais alto do que deveria ser, se sujeita a morar com vizinhos de uma hostilidade extrema desde o primeiro momento, que para nós seria a zeladora, para eles lá é a concierge, já trata ele de cara quando ele chega para ter informações de uma maneira muito hostil. Todos deixam bem claro desde o início, queriam que ele não estivesse ali.
esses apartamentos, eles de fato são muito difíceis de serem alugados e é a razão pela qual ele se submete. Mas realmente o prédio é macabro, é sinistro, tudo ali é estranho, ele mal pode respirar no seu apartamento, que no dia seguinte ele já é hostilizado por estar fazendo barulho, por estar quebrando as regras, né? Ele se vê no meio de um complô para tentarem expulsar do edifício uma outra senhora, que é mãe de uma filha que tem uma deficiência. Os colegas dele de trabalho, que não são hostis como os vizinhos, é claro, saem juntos, de alguma maneira são amigos, mas também são estranhos, são agressivos na maneira com que se relacionam com ele, são desagradáveis. Tiram ele pro otário, babacão, né? E ele querendo agradar todo mundo. E a própria personagem da Isabelle Adjani vai se envolver, todo mundo ao seu redor, e aí entra aquela velha questão. A gente está vendo também pela visão dele. Então, não sabemos se de fato o mundo ao seu redor é tão hostil quanto a cabeça dele e por consequência, o filme mostra, né? Quando ele vai no bar, ele não consegue fumar o cigarro que ele quer e, de repente, ele já está fumando o que outras pessoas fumam. Melvin Douglas, né? Grande ator, já num dos últimos papéis, né? Eu sei que o último foi o filmaço Muito Além do Jardim, do Hal Ashby, com Peter Sellers. Sim. Mas aqui ele já estava acabadinho, né? Eu acho que aquele filme é de 79, se não me engano. Aqui é 76. Deve ter sido um dos últimos filmes dele. Sim, foi galã em Hollywood. Aqui também tem uma série de atores de Hollywood, enfim, a Shelley Winters, que é a mal-humorada da zeladora do prédio ali. Tem a Jo Van Fleet, que faz a Madame de Oz do filme. A Jo Van Fleet, para quem não sabe, para quem não lembra, e aí voltamos a falar do Elia Kazan, ela é a mãe do James Dean no Vidas Amargas. Aquela mãe que abandona a família, que tem um passado que não é falado em casa, e o James Dean, o personagem de James Dean, cresce amargurado, revoltado com o pai, e aí ele vai procurar a mãe, e ele descobre onde é que está vivendo a mãe. É a Jo Van Fleet, é aquela atriz. E o Melvin Douglas, que tu falou, a Lila Kedrova também, estava falando do lance do pesadelo kafkiano, cara, que é esse filme e outros filmes do Polanski que são, mas principalmente esse. Um detalhe interessante, anos mais tarde, o Polanski tinha uma formação de ator também, né? Embora tenha trabalhado pouco como ator, mas ele recebeu treinamento de ator também lá na juventude. Ele fez a metamorfose do Kafka no teatro. Era ele, o Gregor Samsa, o cara que... Isso dá para contar, porque todo mundo sabe, né? O cara que um belo dia acorda e se vê transformado numa barata. Na verdade, num inseto, né? A barata fica por conta de nós leitores. É claro, um inseto grande, mas enfim, é um inseto. Exatamente. Tem uma questão, assim, que é muito pessoal, assim, que deve ter muito a ver com traumas do próprio Polanski, né, nesses personagens, coisas todas. Uma coisa que eu estava me lembrando, né, tu falou da questão aí dos amigos, dos colegas de trabalho dele, do personagem do Polanski nesse filme, que tiram ele para otário. Na autobiografia dele, Roman por Polanski, ele comentava o seguinte, cara, quando ele foi para Hollywood e comprou aquela super mansão onde a Sharon Tate viria a ser assassinada, cara, começou a fazer amizade com todo mundo, Warren Beatty, coisa e tal. Todo final de semana tinha festa na piscina, tinha um monte de gente em casa. O pai dele dizia para ele, cara, eu acho que estão se aproveitando de ti. Tu tá aí o dono da festa e tal, e na verdade o cara que patrocina a festa para os outros, tá um monte de tipo de gente parasita na tua volta. E ele se defendia, dizendo pro pai que não, que tudo bem, ele sabe que talvez algumas pessoas estivessem se aproximando dele por interesse, ou fossem pessoas frívolas e tal, mas é que ele gostava daquela função de ter sempre festa em casa, de ter a casa cheia. Então tu vê, né, cara, essas experiências todas de vida, de alguma forma passaram, não é possível que não tenha passado para os filmes, esse sentimento, assim, de alguma forma ser cobaia de alguma coisa, ser bode expiatório, ser o cara que vai ser agredido, que vai ser humilhado, de alguma forma isso passa para os filmes. Eu acho que é muito claro isso. Essa questão, de novo, da nacionalidade, mais do que isso, tem um momento de, sei que dá para chamar de xenofobia, mas quando ele vai na polícia, lembra, ele sofre ali um constrangimento por pretensamente ser estrangeiro, sobrenome russo, aí diz, não, é polonês e tal, mas eu sou cidadão francês. E, cara, tem uma cena ali que eu acho que tem uma coisa muito engraçada, que quando ele conhece a Isabelle Adjani visitando a ex-moradora do apartamento que ele quer alocar, que se jogou da janela, está quase à morte no hospital, então ele vai visitar e conhece a Isabelle Adjani, que é uma amiga dela, que também está indo visitá-la. E aí eles saem juntos e tal, e eles vão ao cinema.
E eles vão assistir Sim. Operação Dragão com Bruce Lee. O Bruce Lee. E aí, no momento em que o Bruce Lee tá ali distribuindo soco e pontapé para tudo que é lado, ela começa a ficar excitada com aquilo e começa a acariciar o personagem do Polanski dentro do cinema. Mas o legal é que ela fica excitada com uma cena que é extremamente violenta, né? Não é uma cena romântica, um beijo ou alguma cena de nudismo, não, é no meio do Bruce Lee descendo pancada. E outra coisa, né? E de novo, o personagem masculino não sabe muito como responder a essa vontade da mulher, né? É um personagem masculino mais frágil do que a sua contraparte feminina. Exatamente. Outra coisa, né? Aí voltando à questão técnica, é um filme que também usa muito bem ali o som. E uma outra coisa que chama a atenção da linguagem visual é como aparecem espelhos. O cinema do Polanski é muito rico nessas metáforas visuais. Assim. Buenos, esse é o Inquilino, então, de 1976. É a última parte da chamada trilogia de Apartamento. Mas tem um outro filme que a gente achou por bem aí comentar, que também tem uma questão de claustrofobia, de todos esses temas que a gente está tratando aqui, que aí eles não se passa dentro de um apartamento, mas de vários apartamentos, porque o cara é obrigado a fugir a todo momento. E todo momento ele tem que estar confinado, que é o filme que finalmente deu a Palma de Ouro e o Oscar de diretor para o Polanski, que é O Pianista, esse já feito bem depois, né, no ano de 2002. É uma coisa completamente diferente, é uma trama realista, é baseado em fatos reais, que é a questão do pianista polonês, judeu, que sofre, ele e a sua família, com a perseguição do nazismo, né? Mas que, assim como o garoto Roman Polanski teve que se esconder em apartamentos de familiares, de amigos, de pessoas que deram aquela mão durante a invasão nazista na Polônia, a história desse pianista é a mesma coisa, né? E realmente ele está confinado, ele tem que sobreviver em mais de um apartamento e, às vezes, mais para o final do filme, até nos escombros, né? Em prédios destruídos pela guerra. Só dizer, então, que isso já é 2002, o Polanski lançou 6 filmes entre O Inquilino e esse. O Inquilino não foi nem de perto o sucesso que foi o Chinatown. E, claro, aqui para nós o que importa é a qualidade do filme, não o quanto ele rendeu. Mas é importante até para a gente saber como é que o Polanski ia se movimentando. É uma arte que precisa de muita grana. O artista está sempre tendo que contar com uma série de coisas e circunstâncias que não só a sua capacidade criativa. E talvez o Tess seja o mais famoso, um filme de época, com a Natasha Kinski ainda novinha. Mas aqui no Pianista ele vai encontrar talvez um sucesso até então inédito na carreira. Premiado em Cannes, premiado Oscar. Grande atuação do Adrien Brody, que também ganhou o Oscar de melhor ator e foi indicado para melhor roteiro adaptado, do Ronald Harwood, baseado na história aí do Władysław Szpilman, pianista polonês, judeu, que teve a sua família perseguida, como todos os judeus, quando a Alemanha nazista invade a Polônia em 1939, né? E ele vai conseguir sobreviver dessa maneira, né? Ele chega a estar na fila para entrar num daqueles vagões de trem que levam para Auschwitz, para Treblinka, e um cara que devia ser um personagem tristemente comum, mas por um lado também, pelo menos, salvou ele, né? Que é o intermediário. O intermediário tira ele dentro do vagão, quase que o cara botando o pé dentro, né? E consegue salvar ele. Figura triste porque, ao mesmo tempo que salvou ele, também esse pessoal, eles faziam negócios. Eles salvavam alguns, mas vendiam outros também, né? O cara sobrevive durante 6 anos, praticamente, escondido, recebendo doações de alimentos, de conhecidos. Ele escapa, aí só vendo o filme, né? Mas ele escapa de uma maneira absolutamente inacreditável. Tu pensa na vida do Polanski sobreviveu em famílias judias, católicas, se fazendo passar por um menino católico, o que já era difícil. Tu imagina um cara adulto, sabidamente judeu, porque ele era um pianista conhecido, conseguir sobreviver escondido
esse tempo todo. E muitas vezes passando fome, né? Porque o pessoal não conseguia levar comida para ele todo dia, não podendo chegar perto da janela para não verem que tinha alguém ali, os apartamentos trancados. E é um filme que é muito triste, né, cara? Muito porque aparecem os horrores nazistas assim, explícitos. A comparação que se faz, obviamente, é com a Lista de Schindler. São dois filmes que mostram, assim, dois grandes filmes, dois filmes de grandes proporções, né, de orçamento mundial, que mostram toda a crueldade nazista com o povo judeu de maneira muito contundente. E dois filmes baseados em fatos reais também, né? Ao contrário dos 3 anteriores, da trilogia do apartamento, aqui a gente não tem dúvida nenhuma se o que ele está vendo está acontecendo ou se é coisa da cabeça dele. Aqui o Polanski sai desse mundo interior, que é projetado para fora, para as telas, para que a gente acompanhe, e vai para o maior pesadelo de todos, maior até do que o Bebê de Rosemary, né? Que é o pesadelo de uma guerra absurdamente cruel. Aqui é o terror real, né? Não é o terror imaginado, não é fruto de alucinação, é a verdade nua e crua. É um grande filme, né? Esse filme eu fui ver só há pouco. Não sei exatamente porque eu levei tanto tempo para ver esse filme, né? Vai passando, tu vai deixando e tal. Eu vi esse filme há muito pouco tempo, assim, e é um dos grandes filmes da carreira dele, eu acho. Embora não tenha todos aqueles traços que a gente gosta, aquela herança da Nouvelle Vague, do filme de vanguarda lá dos anos 60. E ele é um filme mais, vou dizer, convencional, acadêmico. Dá para dizer assim, eu acho que dá para dizer. Mas é que nesse filme acho que cabia isso, né? Era contar a história. E a questão não é mais grandes arrobos assim de linguagem, não cabiam aqui, né? Aqui era contar a história mesmo, né? Que é contundente, triste por si só. E era um encontro que ele precisava fazer com o passado e, de alguma maneira, a contribuição que ele podia dar com o talento que ele desenvolveu ao longo dos anos. Aquilo que a gente sempre fala, mas infelizmente eu acho que ultimamente a gente não tem muita esperança para que a história não se repita. Ele deu a sua contribuição para que a história não se repita. Tem um pouco, eu acho, da acomodação também. Não digo só por esse filme, eu digo pela carreira do Polanski. Não sei o que tu acha, mas eu acho que ele fez filmes muito menores do que ele ao longo da carreira. A gente tem em 2011, nós conversamos sobre isso, um filme que eu acho tem muitos traços disso que a gente tá, essa linha que a gente está traçando para mim esses filmes, que é o Carnage, Deus da Carnificina, né, de 2011, que é um filme que se passa todo dentro de um apartamento, praticamente dentro de uma sala, com 4 grandes atores, então aqui a gente tem um confinamento, e que como todo confinamento, como eu disse antes, eu acho que para que um filme passado num único ambiente, ou num ambiente muito restrito, se torne um grande filme, é necessário um grande diretor, e ele é um grande diretor de atores, e aqui é Christoph Waltz, John C. Reilly, Jodie Foster e Kate Winslet. Então são 2 casais que discutem por causa da briga do filho de cada um desses 2 casais, né? E a tensão, o humor, tudo isso é mantido ali com mão firme. Não é um filme longo, ele tem uns 65 minutos, 70 no máximo. Eu acho que aqui a gente tem de novo o Polanski em ótima forma e também essa questão do espaço, né, da opressão espacial. E várias vezes eles se despedem, né? Então, para ir embora. E aí, uma coisa que um fala é quase assim como na hora do tchau, reacende a discussão. E de alguma maneira, os comportamentos vão mudando completamente. Existe toda uma aparência de classe elegante no início para discutir a questão dos filhos. E isso vai caindo por terra. O filme anterior dele, cara, que é um filme de suspense político, cara, o Escritor Fantasma, eu já gosto bastante desse filme também. Esse filme é bem legal, tem um clima muito, é um filme muito sinistro, mas aí pela questão política. Mas é isso que tu falou mesmo, eu concordo, cara. Num determinado momento, cara, o Polanski caiu no marasmo, na fórmula, mas... Eu não assisti, né, cara? Ele refilmou o Oliver Twist, do Dickens, que também é um filmaço do David Lean. Esses filmes realmente eu não vi, né? Mas no determinado momento, realmente, a carreira do Polanski fica meio freio de mão puxado, né? Entre o Piratas, ali, 86, que é uma comédia, filme bem inexpressivo. O Busca Frenética tem seus fãs, cara, tem um clima de suspense, Hitchcockiano, mas eu também não acho, assim, que é um filme que chame atenção, né? O Lua de Fel é legal, eu gosto do Lua de Fel. A Morte à Donzela, que vem depois, para mim é o pior filme que eu já vi até hoje, do Polanski. Eu não gosto desse filme, acho muito ruim. E O Último Portal eu não vi.
Então ele realmente ele vinha numa irregularidade muito grande na carreira, até que ele tem esse grande sucesso, que é o Pianista. O Oliver Twist, como tu falou, né, eu não vi. Eu gosto muito dos dois posteriores, o Escritor Fantasma e o Deus da Carnificina, até mais o Escritor Fantasma, meu. Mas aí é um filme mais político. E os últimos, esses realmente ainda não vi, mas pretendo ver em breve. Eu recomendo A Pele de Vênus, cara. Acho um filme bem interessante. É um filme falado em francês, que é uma raridade na obra dele, né? Porque ele é um cineasta, como a gente falou lá no início, polonês barra francês, e que só fez o primeiro filme em polonês. Claro, os curtas também quase não tem diálogo. E olha, eu acho, cara, que na carreira dele, em francês, só esse A Pele de Vênus, não é? O Inquilino tem uma versão em francês e outra em inglês. Ah, não Tem, sabia. tem. Mas o resto é realmente, eu acho que não estou lembrando de nenhum assim que seja feito em francês. Só uma última questão aí a respeito do Pianista, que é o seguinte, cara, o filme é de 2002, né? Pois o pianista retratado no filme, o Vladislav Spielmann, ele por pouco não viu o filme. Ele foi morrer só em 2000, cara. Ele é de 1911. Tu vê, né? Ele viveu muito tempo ainda. Quando ele morreu, em julho de 2000, ele tinha 88 anos, cara. Que bom, né? Com todo aquele peso, né, da experiência trágica, ele ainda conseguiu viver bastante. Só foi morrer em 2000. E um outro detalhe também, foi oferecido para o Polanski, ele, antes do Spielberg, ele dirigir o A Lista de Schindler, mas ele não quis, ele recusou. Talvez tivesse outros projetos na época. É que a questão do Spielmann, pô, aí já é a própria invasão da Polônia, né? É a vida no gueto de Varsóvia, né? Aí é uma coisa muito próxima dele. Então, realmente, ele tem muito mais intimidade com as duas histórias, né? As duas são perseguição a judeus durante o nazismo, mas essa aqui é muito mais próxima, talvez, né? Não, e de repente no roteiro, se é que ele leu o roteiro na sinopse, ele viu que não era aquela história que ele queria contar sobre a Segunda Guerra, né? Ou aquele viés, ele tinha a história dele. Sim. Bom, pessoal, chegamos então ao fim de mais um episódio e como de praxe, sempre deixamos uma dica, geralmente de um livro, que é o que eu vou fazer agora. A dica de hoje é um livro conhecido já de cinéfilos, é um livro da década de 70, a primeira edição é de 76, o livro Mutações, da grande, maravilhosa atriz Liv Ullmann. Não é uma autobiografia, isso ela faz questão de dizer já nas primeiras páginas. É mais um livro de memórias. Não vamos encontrar aqui um relato autobiográfico sistematizado, infância, adolescência, aquela coisa toda característica de uma biografia ou autobiografia. Na verdade, são relatos. É claro que tem muita história interessante, bastidores do cinema, obviamente, muita coisa sobre o Bergman e os trabalhos que ambos fizeram em conjunto e a relação, a filha que eles tiveram. Tudo isso está presente, mas sempre entremeado com reflexões dela, é uma espécie de uma autoanálise que ela compartilha com a gente. É um livro bastante de uma pessoa que se abre muito e dá para ver que não é algo fácil, assim, certamente foi uma espécie de terapia escrever esse livro. E eu separei um trechinho inicial, que na verdade é um prólogo dela mesma, que é muito, muito interessante e já coloca alguns dos temas que vão estar no livro, que é a questão feminina, a questão da autoestima ou baixa autoestima dela. Ela é norueguesa, mas nasceu no Japão. Os pais dela estavam no Japão e foi lá que ela apareceu na Terra. E é justamente sobre isso que ela fala aqui nesse prólogo. Nasci num pequeno hospital de Tóquio. Mamãe diz que se lembra de duas coisas: um ratinho correndo pelo chão, o que ela considerou como sinal de boa sorte, e uma enfermeira curvando-se e murmurando em tom de quem pede desculpas. Abre aspas. Infelizmente, é uma menina. A senhora prefere informar pessoalmente a seu marido? Fecha aspas. Então, aqui ela já coloca essa questão da mulher como um grande desafio que ela foi enfrentar ao longo da sua carreira. Isso aparece muito na relação dela com Bergman, e assim como a sua relação com colegas, com a crítica, a relação com a imprensa. Difícil, porque ela sempre foi uma pessoa mais fechada, né, e procurando manter uma vida privada longe dos holofotes. Uma ótima leitura para quem gosta de cinema como um todo, mas especialmente para quem gosta desse núcleo escandinavo, da qual a Liv Ullmann faz parte. Conhece, Zé? Já leu? Cara, é uma vergonha, eu tenho esse livro há 200 anos e não li ainda, cara, mas eu vou ler. E não vai demorar muito, inclusive. Só uma coisa, um comentário que eu ia fazer. Você me lembrou aquele filme iraniano, cara, O Círculo. Tu conhece esse filme, não? Do Jafar Panahi.
Esse filme, cara, é justamente isso, assim, os perrengues seríssimos, porque passam as mulheres na sociedade iraniana. E uma das cenas, inclusive a cena inicial, tô dando um spoiler aí, mas eu acho que dá pra citar, né? É justamente o nascimento de uma menina. A família toda fica desolada, a família da mãe acha que tem que pedir desculpa à família do pai, começam a ficar com medo que o cara resolva desfazer o casamento. É uma coisa impressionante, assim, né? Nesse filme eu me lembro que eu vi na Mostra de Cinema de São Paulo de 2000, a única mostra que eu fui até hoje, ia tirar umas férias em São Paulo, que como quem não quer nada, né? Sou jornalista, que nem era ainda, né, formado. Não, era formado, já recém-formado. E aí trabalhava lá na rádio da Unicinos, falecida 103.3. E aí, como que não quer nada, mandei um e-mail lá para os caras, rola aquele credenciamento, trabalho aqui com cultura e tal, na rádio da universidade e do Free Jazz também. E eles me deram, então tinha entrada livre nos filmes e nos shows do Free Jazz. Que beleza. E eu fui na pré-estreia nacional desse filme aí, numa sexta-feira à noite, na Mostra de Cinema, com a presença do Jafar Panahi. Ele foi preso ali no Irã muito tempo depois, mas já havia uma pressão na época do governo iraniano para que o Itamaraty não liberasse a entrada dele no país, cara. Tu consegue acreditar numa coisa dessa, cara? Era o governo do Fernando Henrique na época, e os caras quase cederam à pressão e não deixaram entrar. Por pressão da mostra de cinema, dos cineastas, dos jornalistas, deixaram ele entrar. E aí ele acabou indo lá mostrar o filme e fez uma pequena palestra depois. Já foi uma luta pro cara entrar no Brasil, por pressão do governo iraniano. Na época ele já era persona não grata. Então é isso, cara. Eu já tô enfiando uma dica na tua, né, cara? Mas é porque eu realmente me lembrei, não tem como não lembrar dessa cena aí, nesse relato aí do nascimento da Liuma, do filme do Panahi, né? É bem isso. Mulher nasce na sociedade dos caras, assim, é uma tragédia para todo mundo. Para a família da mãe, para a família do pai. Ficamos com duas dicas, então. O livro Mutações, da Liv Ullmann, e O Círculo. Exatamente. Então, ficamos por aqui. Mais uma missão cumprida. Não que tenhamos esgotado o Roman Polanski, ele pode voltar, né? Deixamos muitos filmes de fora. A ideia era pegar um pouco esse início de carreira, esses filmes que nós detectamos como contendo essas características de imobilidade, que a gente está chamando de claustrofobia, ambientes espaciais fechados. Ameaçadores, né? E algo contra o qual os personagens têm que lutar, algo por vezes real, por vezes fruto da imaginação de personagens patológicos, né, que é algo que sempre o atraiu muito. Então voltamos a qualquer momento com mais notícias do mundo do cinema. Grande abraço aí, Zé. Valeu!